Boa tarde. Mais uma vez estamos juntos para estudar a Bíblia, às 14 horas do nosso programa IBC Notícias, ou TV IBC, ou IBC Transmissões, ou Pastor Salésio, quem você melhor achar aí, tudo bem. Muito bem, estamos estudando sobre a salvação. Dentro desse tema da graça de Deus, nós vamos ver hoje o item redenção, que é concernente ao preço pago por essa salvação, né? Existe algum preço? Que preço é esse? Quem pagou, né? Por que precisa? Então, nós estamos baseando o nosso estudo, volta só um pouquinho nisso. Nós estamos baseando o nosso estudo nesta teologia de João 3,16, né? Que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem, nos salvar, né? Dessa separação espiritual. Então, aprendendo melhor a questão da morte que o pecado traz. Ela traz essencialmente a morte espiritual, que no nosso entendimento teológico é a mais terrível de todas as mortes existentes na compreensão humana, né? Não sei nem se a gente compreende direito o que é morte espiritual, mas a Bíblia diz que é a ausência da comunhão com Deus, é a separação de Deus, é não poder ter contato e comunhão com Ele, não dialogar com Ele, não conviver com Ele, não receber dele conforto da paternidade dele. Enfim, é muito difícil viver afastado de Deus e próximo de pessoas tão malignas quanto a gente. Então esse que é o perigo da história, né? Então hoje nós vamos ver a redenção, que é sobre esse preço pago que a graça de Deus providenciou para nós, bondosa e carinhosamente, sem nenhum custo da nossa parte, né? Esse que é a intenção dessa chamada de redenção, dessa teologia da redenção. Muito bem. Eu coloquei aqui algumas afirmativas sobre a palavra, só para ilustrar, esclarecendo. Às vezes fala redenção, redenção. Redenção aqui na nossa cidade é um bairro, por exemplo, né? É um ótimo nome para um bairro. Mas, teologicamente, o que é que isso influi na vida espiritual de alguém? Totalmente, influi completamente tudo, porque a redenção é o preço que foi pago para que a gente tivesse acesso a essa reconciliação e esse perdão divino, né? A concretização do amor de Deus através de um preço pago por alguém. Mas preço pago por quê e para quê? É porque no pecado nós ficamos escravos e separados de Deus. Então tem um preço para retirar essa escravidão e nos libertar. Redenção é o ato ou efeito do redimir. Então é isso que significa redenção. É o ato divino em nos redimir. Redimir é retirar. Retirar da escravidão que nós estamos. Que significa libertação, reabilitar, não é? Reparar algo danificado. Enfim, salvação. Estamos salvos pela redenção que há em Cristo Jesus. É o ato de adquirir de novo. Olha que interessante essa colocação. Éramos em perfeita comunhão com Deus antes de Adão cair, e aí houve a desobediência, houve a separação. Mas Deus quer nos adquirir de novo. Interessante isso aí, porque na onisciência de Deus tem gente que vai ser readquirida e tem gente que não será. Essa é a questão, né? Não importa se encher a cabeça de teologia e não crer. Isso não tem interesse, não é interessante isso aí. Interessante é você apropriar-se dos benefícios que a graça trouxe pela fé. Aí tem tudo a ver, né? Essa apropriação aí é uma maneira de dizer, né? Porque tudo vem de Deus, é da graça de Deus, é o Espírito que efetua em nós, sem nenhum esforço da nossa parte. Então, adquirir de novo, resgatar, pagar um preço, porque a gente não consegue pagar esse preço,
resgatar, tirar do poder alheio, estava sob o domínio de algo de alguém. No caso, a Bíblia diz que é sobre o domínio do pecado. Então a gente é redimido disso, dessa condição. Somos retirados desse cativeiro. Livrar-se de um passo arriscado. Qual é o passo arriscado? É o tormento eterno. O homem, por causa da morte espiritual, ele está... um passo aí seria o início da vida até o findar dela, né? A vida biológica existencial. Então esse passo é a oportunidade que você tem de não dar ele em falso, né? Dê o passo certo, caminhe na direção de Jesus. O passo arriscado é livrar-se das penas do inferno. Olha, é livrar-se do tormento eterno. Então a redenção é esse benefício gracioso de Deus. Aqui um versículo bem conhecido, né? Romanos 11:6, falando dessa salvação graciosa e dessa redenção, né? Paulo está afirmando: mas se é pela graça, se a justificação do homem se dá pela graça, Jesus pagou o preço, se isso é verdade e é, então essa redenção já não é pelas obras dos homens, o que é muito difícil e impossível compreender racionalmente, mas é com a presença do Espírito a nos guiar e nos esclarecer e retirar, né, a venda que está no entendimento do mundo por causa da separação espiritual. Então, se a salvação é pela graça, ela não pode ser pelas obras. É isso que Paulo está dizendo, né? Do contrário, se fosse pelas obras, a graça já não seria mais graça. Então, ficaria sem graça. O mundo ficaria sem graça, né? E a graça de Deus não teria graça se fosse pelas obras. Como nós não acreditamos nisso, a gente confia no que Paulo está ensinando, que a salvação é pela graça. Muito bem. Outro versículo, que está tudo na mesma cozinha, achei que era o mesmo. Muito bem. Outro versículo muito conhecido e muito ensinado, mas pouco crido. Pouco crido. Poucas pessoas descansam nesse ensino. E é o objetivo desse estudo hoje. Fazer com que você não leia mais esse versículo de qualquer maneira. Você confie no que ele está ensinando. E ele está ensinando que agora, né, justificados em Cristo Jesus, já não há mais condenação. A gente não deve mais nada a Deus. A única coisa que a gente deve a Deus é o amor recíproco. Se é que isso é um dever e também não é uma ação da graça, né? Mas, já que o homem pode se consagrar a Deus, dentro do plano de Deus, há margem para o homem se oferecer em dedicação, né? E isso não atrapalhar em nada a salvação dele, e ao contrário, né? Então, já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque os que estão afastados de Cristo Jesus, a condenação é iminente. Então, não dê o passo, não continue, né, dando esse passo para a condenação. Confie que Jesus Cristo de fato salva e justifica. Então, já que redenção é um preço pago, né, por alguém, que é isso? Assim como pelo próprio homem não há mérito e nem crédito pessoal nessa redenção, que fique claro, né? Somos redimidos de todos os pecados, mas não temos mérito algum. Que humilhação, né? Pecado perdoado e não há mérito da nossa parte. Por quê? Porque foi outra pessoa que pagou os pecados. E outra pessoa divina, hein? E inocente. Não há crédito, não há mérito, nada nisso aí, né? Nesse preço. Por nós, seres humanos, não sermos dignos ou merecer a salvação. E a indignidade aí não é porque o homem é como se fosse o pior dos piores, mas é a condição em que ele se meteu é que é a pior das piores, que é decidir rebelar-se contra Deus. Isso é terrível, né? Ao mesmo tempo, alguns falam que é bom porque o homem tem liberdade, mas uma liberdade que leva ele à morte eterna, será que há vantagem nisso?
no resultado, né, da escolha errada. Então, o que seria o inferno se não o homem com a consciência pesada de que permaneceu na escolha errada? É culpa, significa culpa, é consciência de tudo. Então, a graça de Deus vem pagando esse preço e nos dá essa graça, né, de deixar isso tudo de lado e receber essa salvação. Deus, por sua graça, providenciou a condição para que a culpa e o preço do pecado do homem fosse pago pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, não havia como nós pagarmos. Então Deus vem e paga e retira a dívida e nos coloca em plena e perfeita comunhão. Deus nos coloca em plena e perfeita comunhão com Ele. Pessoas como eu que estou falando e você que está ouvindo. Sabia que é possível a gente ter plena e perfeita comunhão com Deus por causa da redenção de Jesus Cristo? Não sabia? Lembrei de um colega pastor aqui que faz a live com a gente, né? Isso é como Deus lhe dá um abraço. Se você todo sujo no pecado, e Deus lhe dá um abraço sem olhar os seus pecados mais. Já pensou que maravilha? Isso é a redenção, esse é o preço que Cristo pagou, hein? Falta só um pouquinho para mim terminar aquela frase ali. Deus tornou-se totalmente e plenamente homem. Eu ouvi essa frase, estou repetindo aqui, né? O seu autor sabe muito bem quem é. Deus tornou-se totalmente e plenamente homem, sem perder nem manchar a sua divindade e santidade para nos redimir. Que coisa mais graciosa e mais fantástica do que essa? Deus se tornar plenamente homem, sem manchar a sua divindade, sem ficar com medinho. Não, Deus se fez homem. Quero salvar o homem que eu tanto amo. Vou abraçar esse pecador e vou trazer ele de volta para mim. Então esse é o preço, né? Deus pagou, se tornar homem. Diz alguns teólogos que é a pior das coisas, né? É Deus deixar ser Deus e tornar homem. Diz que é a pior dos sacrifícios, mais do que receber os pecados nas costas e a mão. É tornar-se homem. É uma humilhação terrível. Alguns dizem, né? Mas para Deus deve ter sido bom, porque Ele concretiza o amor dele e Ele está em paz. Sempre está. Romanos 3:24 é outro texto que formaliza, né? Da base, a forma que você quiser melhor entender, sobre essa redenção aí. Sendo justificados, e aqui o versículo 23, o anterior, deixa a gente afastado de Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, e agora? Qual é a solução? Mas, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por isso que a salvação não é pelas obras, por meio, essa graça vem por meio de quê? Por meio da redenção. É aí que é o nosso tema. Vem por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, redenção não há na religião, não há na denominação, não há no esforço humano, não há em nada, a não ser no ato de Jesus se sacrificar. Essa é a redenção mesmo, né? E o texto continua. Jesus Cristo, a quem Deus, Ele mesmo, né? Jesus se ofereceu como sacrifício propiciatório, a propiciação, já falamos desse tema, por meio da fé. Aí entra a maior das bênçãos. Se a gente não entender nada de redenção, mas confiar, já serve. Porque a redenção é apropriada por meio da fé. E pelo seu sangue, Jesus Cristo, para a demonstração da sua justiça. Então, redenção não é uma justiça de homens. Redenção é a justiça de Deus. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, porque o sacrifício de Cristo cobre esses pecados de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Amém. Muito obrigado. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a redenção e confie ainda mais que ela é perfeita
e garantida para a sua salvação.